Os X-Men são um dos grupos de heróis mais queridos de todos os tempos da cultura pop. Nos quadrinhos eles tiveram grandes sagas que cativaram e cativam ainda hoje milhares de fãs ao redor do mundo. E no cinema tiveram várias tentativas de capturar essa popularidade. Em 2019 vai ser lançado um novo filme dos X-Men, A Fênix Negra. You think you can fix me? Jane, you are not broken. E vai ser uma adaptação de uma das maiores sagas, não só dos X-Men, dos quadrinhos de todos os tempos. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Será que esse filme vai conseguir reunir, né, apesar de ser uma adaptação, toda a grandiosidade dessa saga, toda a importância que ela teve nos quadrinhos? Então vamos lá. I'm looking at it now. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Então, hoje vamos falar aí da Saga da Fênix. Essa história aí é uma das mais admiradas, uma das mais aclamadas pelos fãs de X-Men, por envolver aí um dos personagens mais queridos da equipe, que é a Jean Grey, e a sua interação com os outros personagens, né? É uma história que traz aí muito drama, muita aventura, é uma história que está entre os maiores clássicos não só dos X-Men, como de todas as histórias em quadrinhos. Mas antes da gente começar a falar sobre essa saga, a gente vai fazer um histórico dos X-Men. Os X-Men foram criados em 1963, lembrando que em 1961 surgiu o universo Marvel, com a criação do Quarteto Fantástico. E um ano depois, o Homem-Aranha e o Hulk, em 1962. Acontece que Stan Lee queria fazer algo diferente. Enquanto o Quarteto Fantástico foi bombardeado por raios cósmicos, o Homem-Aranha picado por uma aranha radioativa e o Hulk exposto a raios gama, Stan Lee teve uma ideia. E se os heróis já nascessem com poderes, né? E ele logo pensou no título, seria Os Mutantes. Mas ele achou o título assim muito pobre e então ele teve uma ideia genial. Segundo ele, as pessoas que nascem com poderes teriam algo extra. E lembrando que em inglês a letra X pronuncia-se X, então ele imaginou extra. Foi criado um título até que um apelo misterioso. X-Men, o filme. E então, com outro gênio dos quadrinhos, o Jack Kirby, eles criaram esse conceito e o X-Men teve a sua primeira revista em 1963. Criado o conceito, eles partiram para a criação dos personagens. Foram criados o Ciclope, capaz de disparar rajadas pelos olhos, rajadas de energia. Ele era obrigado a usar um óculos, né, para conter essas rajadas e não ferir as pessoas que ele amava. O Anjo, com asas naturais, né, capaz de voar e também enxergar como uma ave de rapina. O Fera, que ele tinha um poder de super força, acrobacia, as mãos grandes, os pés grandes, como se fosse um gorila, né? E o Homem de Gelo, que é capaz de congelar um ambiente, disparar rajadas. Já na primeira história, entra a Jean Grey para uma escola, né? Porque, diferente dos outros heróis, Stan Lee e Jack Kirby criaram os X-Men como se fossem uma escola para superdotados, né? Jovens com poderes extras. A Jean Grey, ela logo é apresentada para os seus novos colegas pelo professor Xavier. Uma curiosidade é que o professor Xavier, a sua feição foi baseada num ator da época muito famoso que era o Yul Brynner. O Yul Brynner tinha feito um filme muito famoso até hoje, Os Sete Homens e o Destino, e ele serviu de modelo para essa concepção. Já na primeira aventura, além da chegada de Jean Grey na escola, os X-Men vão enfrentar o Magneto, que seria seu principal inimigo e o que perdura até hoje. Os X-Men, então, eles entraram numa fase até interessante, surgiram novos vilões, como o Fanático, etc, etc. Acontece que as vendas não eram tão boas quanto de outros heróis, até pelo próprio conceito deles, eles vestiam sempre com a mesma roupa, era um uniforme na mesma equipe, como se fossem estudantes.
houve uma queda nessas vendas, até que em 1966 assumiu um novo roteirista, o Roy Thomas, junto com um desenhista fantástico, o Neal Adams. Eles fizeram uma nova abordagem dos X-Men. O que essa fase trouxe de diferente é que a partir de agora cada herói ia ter um uniforme individualizado, eles não seriam vistos mais como uma equipe de estudantes. Surgiram também o irmão do Scott, o Alex, né? Conhecido como Destrutor, eu sempre falei Destrutor, e a Polaris, que também ela domina o magnetismo. Os X-Men já desenvolveram aí, já no finalzinho, nessa fase ainda mais, aquela temática do preconceito contra os mutantes. O Stan Lee e Jack Kirby tinham criado os Sentinelas, que eram os robôs que perseguiam os mutantes, mas nessa fase do Roy Thomas eles vão perseguir ainda mais. Ainda assim, com esse reforço de peso do Roy Thomas, que é um roteirista talentoso, e Neal Adams, as sagas dos X-Men não decolavam, né? E eles passaram um período de ostracismo. Eles ficaram aí de 68 até 75 só com republicações, né? Republicações de histórias passadas. Até que surgiu um roteirista muito talentoso, que ele vai dar uma contribuição genial para os quadrinhos aí, que até, na minha opinião, ele é um roteirista até muito subestimado aqui, mas ele é genial, que é o Len Wein. Ele vai criar ninguém mais, ninguém menos do que o Wolverine. Cuidado! Muita gente acha que é o Stan Lee que criou o Wolverine, não, o Len Wein. O Len Wein criou o Wolverine para uma história do Hulk. O Hulk estava no Canadá, o Wolverine vai ser um agente do governo canadense que vai enfrentar o Hulk para tentar capturar ou expulsar o Hulk do país. O interessante é que o Wolverine que vai aparecer nessa história é muito diferente do que vocês conhecem. Vai aparecer com uma máscara de gato, uma coisa meio, né, que não tem nada a ver com o Wolverine ameaçador que os fãs vão gostar. E no início todo mundo vai achar, e o próprio Len Wein, que o Wolverine usa uma luva com garras, né? Esse conceito de adamantium vai vir muito depois com outro roteirista muito especial. O que então o Len Wein vai fazer? Ele vai afastar os X-Men originais, com exceção do Ciclope, e vai criar novos personagens, e todos eles vindos de lugares diferentes do mundo. Então os X-Men não vão ser só focados em mutantes norte-americanos. Vai surgir a Tempestade, a Ororo, né? Ela vai vir do Quênia, na África, lá ela é considerada uma deusa. Da Alemanha vai vir o Noturno, ele tem uma aparência de demônio. E o interessante é que o Noturno era para ter quase sido um personagem da DC. Ele foi criado para a Legião dos Super-Heróis da DC pelo Dave Cockrum, que é o desenhista dessa fase dos X-Men. Ele vai trazer o Noturno. Aliás, fantástico, Dave Cockrum. Ele é um dos grandes responsáveis pelo visual do Wolverine, a máscara que todo mundo conhece do Wolverine, até os cabelos em forma da máscara, tudo isso vai ser criado pelo Dave Cockrum. Outro personagem muito legal que vai surgir é o Colossus. Ele vai vir da antiga União Soviética, trata-se de um russo gigante que transforma o corpo em aço orgânico, também vai ser muito forte. E o Banshee, que é um personagem que inclusive apareceu na X-Men Primeira Classe, que ele é irlandês e vai disparar rajadas sônicas. Completando a equipe, um índio muito rápido, um índio norte-americano muito rápido e forte, que é o Pássaro Trovejante. E Wolverine, o Len Wein, olha só que ironia, ele procurava alguém para completar a equipe, ele lembrou do personagem que ele criou e trouxe o Wolverine para a equipe. Então o Wolverine entrou aí aos 45 do segundo tempo nessa formação dos novos X-Men, que vai internacionalizar a equipe, né? Vai tornar ela mundial, com vários mutantes de várias partes do mundo, e a partir daí, meu amigo, os X-Men vão decolar, vão ser um grande sucesso. Esse time vai fazer história. Só que no finalzinho dessa fase, Len Wein vai deixar os X-Men e um outro roteirista, esse sim, vai fazer uma mudança histórica nos X-Men. Ele vai criar muito dos conceitos que os fãs conhecem hoje. Trata-se de Chris Claremont. Ele vai assumir os X-Men em 77 e ele vai criar uma das principais marcas da sua fase nos X-Men. Saem as tramas fechadas, né, as tramas de começo, meio e fim. Ele vai alongar as histórias, ele vai criar grandes arcos,
Então vai ter romance, vai ter intriga, ele vai tornar os X-Men uma família, ele vai trazer personagens não mutantes para conviver com os X-Men, tudo isso muito verossímil, né? Então, os X-Men de Chris Claremont vão ser um dos carros-chefes da Marvel, né? Inclusive vai bater muitos personagens famosos como o Capitão América, os Vingadores, vão ser um sucesso de vendas. E é Chris Claremont que vai, então, dar início à Saga da Fênix. Muita gente talvez não saiba, mas a Saga da Fênix ela é dividida em duas partes. A Saga da Fênix, em que a Jean Grey se transforma na Fênix, e depois na Fênix Negra, que a gente vai falar depois. Então são duas sagas complementares, mas distintas. Então o Chris Claremont com David Cockrum, ele vai criar a Saga da Fênix da seguinte maneira. A Lilandra, que é a imperatriz do Império Shi'ar, ela vai vir à Terra buscar a ajuda de Charles Xavier, que é um telepata, conseguiu captar os pedidos de socorro dela. Então ela vai vir pedir ajuda para os X-Men, porque o irmão dela usurpou o trono. Então os X-Men vão viajar para o outro lado da galáxia, eles vão enfrentar o irmão da Lilandra, e durante essa batalha, Jean Grey vai ter contato com o Cristal Kran, que na verdade ele é um cristal muito poderoso, e a entidade Fênix meio que vai se apoderar aí da Jean Grey. Quando eles voltarem para a Terra, a Jean Grey vai surgir diferente, a famosa cena em que ela sai da água, né? E ela sai com um traje criado pelo David Cockrum, aquele traje verde com aquela faixa amarela, e a partir dali ela vai ficar diferente. Então, uma notícia triste para os fãs depois dessa fase, né, da Saga da Fênix, é que David Cockrum saiu do título, mas aí, né, entrou um desenhista britânico, naturalizado canadense, guarde essa informação, John Byrne, e então ele vai com o Chris Claremont formar o Lennon e McCartney, a maior dupla dos quadrinhos, né, dos X-Men de todos os tempos, né, de acordo com todos os fãs. Isso é praticamente um consenso. Ele vai ajudar também depois nos roteiros. John Byrne, junto com o Chris Claremont, vai acrescentar um monte de coisas que os fãs vão adorar, né, nos X-Men. Agora, a partir dessa fase, surge a Saga da Fênix Negra. O Clube do Inferno, que é um grupo de vilões muito poderoso, eles vão aprisionar Jean Grey, tentando se aproveitar dos seus poderes. Eles vão aprisionar também os X-Men. E olha que interessante, o Wolverine, que até então era um personagem até não muito querido pelos fãs, ele vai adquirir uma importância. Aí sim ele vai conseguir essa popularidade, porque todos os X-Men são capturados, o Wolverine consegue escapar, e é a famosa cena em que ele está no esgoto, e ele fala, agora é minha vez. Essa imagem é fantástica nos quadrinhos, é um clássico já, e ele consegue libertar os X-Men. E é nesse processo que, durante a libertação dos X-Men, que o Ciclope ele é ferido numa batalha mental, um dos integrantes do Clube do Inferno, e a Jean Grey desperta, não mais como Fênix, como Fênix Negra. Agora ela vai ser uma entidade poderosíssima e sem freios morais. Então o Clube do Inferno é derrotado e passa um tempo, a Jean Grey começa a sair escondido da escola para devorar planetas, né? Tem uma passagem famosa em que ela sai, devora um planeta, quase um sistema solar inteiro, e o narrador diz, um monte de criaturas aspargos morreram em agonia, né? Essa parte é famosa. Mas quando ela volta, o Xavier a confronta, aí começa uma das fases mais, digamos assim, angustiantes para o fã, que é a Jean Grey lutando com seus próprios colegas. Chris Claremont vai fazer uma coisa fantástica, ele vai conseguir fazer com que a Jean Grey ela seja a Fênix e ao mesmo tempo, às vezes, ela recobre a consciência. Então os X-Men vão ficar nesse dilema, enfrentar ou não a amiga. E isso, quando você estiver lendo, você vai perceber que é uma coisa extremamente angustiante. Ele fez um trabalho de mestre e o John Byrne não deixa por menos com seus desenhos cheios de detalhes, né? Aí numa batalha, inclusive, emocionante, o Xavier consegue derrotar temporariamente a Fênix Negra. Aí tudo acaba bem, o Scott vai pedir, ele que tinha ajudado no duelo mental, o Xavier contra a Jean, ele a pede em casamento e tudo parecia muito tranquilo e feliz, só que chega a Lilandra novamente. A Lilandra vem já, né, como imperatriz, tinha passado algum tempo, e ela exige que a Fênix seja julgada pelos crimes, porque ela devastou alguns planetas, coisas que nem ela se recordava. E ela leva os X-Men para a Lua, para o lado azul da Lua, outra criação do Stan Lee, que é um lado da Lua que tem as mesmas características ambientais do que a Terra.
ele desafia pela vida da Jean Grey, a Guarda Imperial. E se os X-Men vencerem o duelo, a Jean Grey está livre. Então, Tribal, esse não é o desfecho, né? Eu recomendo que você depois leia a HQ para saber como é que termina. Essa história ela foi apresentada no Brasil pela primeira vez nos Grandes Heróis Marvel, uma revista da Abril, Grandes Heróis Marvel número 7. Ela é famosa por ter o Ciclope carregando a Jean Grey no colo, né? O interessante é que teve uma interferência editorial aí nessa revista. Na verdade, o Chris Claremont e o John Byrne, eles queriam um outro final, não esse que foi publicado, mas o editor, o Jim Shooter, na época achou melhor e fez uma interferência mesmo, ele queria que houvesse um outro final. Então esse final, que foi conhecido por todos, né? Ele na verdade foi uma decisão editorial, não foi o final que os criadores queriam. Então é uma história que envolve amizade, romance, heroísmo, sacrifício. É um clássico não só dos X-Men da Marvel, um clássico dos quadrinhos que merece ser lido. Outras mídias também fizeram adaptações, né, da saga da Fênix Negra. Nos desenhos, a série animada dos X-Men dos anos 90 adaptou quase fielmente a saga, porque o elenco não é o mesmo. O elenco do desenho dos X-Men era a equipe dos anos 90 do desenhista Jim Lee. Então não tinha o Colossus, não tinha o Noturno, mas tinha a Vampira, o Gambit. Então era uma outra equipe, mas eles adaptaram muito bem, os personagens substituíram uns aos outros, né? Inclusive nos quadrinhos, quem luta com o alienígena poderoso, o gladiador, é o Colossus, mas no desenho é a Vampira que luta, né? Então eles fizeram essas adaptações e nada que tira o brilho da história. No desenho X-Men Evolution, a Fênix aparece só no último episódio, quando Xavier, prevendo o futuro, ele diz uma frase até muito emocionante, que queridos amigos se tornarão inimigos. E com um peso no coração, eu vi o mais querido dos amigos se tornar o mais terrível dos inimigos. Na última versão dos X-Men para animação, Wolverine e os X-Men, a Fênix é uma das principais tramas desse desenho, né? Então quem assistir vai perceber que a Fênix é o fio condutor de toda a primeira temporada desse desenho, que até agora não teve uma segunda. Então ela teve uma importância fundamental. Quem assistiu o desenho sabe do que eu estou falando. Não pode ser. Infelizmente Scott. Ninguém atacou os X-Men. Foi a Jean. Ela causou a explosão. No cinema, né, aquela primeira encarnação dos X-Men, a saga da Fênix foi adaptada de uma maneira muito superficial, né, muito, a meu ver, rasteira. Não trouxe nem um décimo do que seria a densidade da história, né? É uma coisa que desagradou muitos fãs, né? E não só dos X-Men, mas de quem gosta de quadrinhos e cultura pop em geral. Liberte-se, Jim! Jim, liberte-se! Aí você vai me perguntar, e aí, Kizar, o que você acha? Vai rolar ou não? Como é que vai ser esse filme de 2019? Bom, trata-se de uma adaptação, né, Tribal? Vai ser muito difícil você adaptar literalmente uma saga tão densa, né, de tantas variáveis, de tantos enfoques. Tem drama, tem romance, tem tantas emoções envolvidas, tantas tramas paralelas, personagens. Então não há como exigir isso, uma adaptação fiel, literal. Porque a gente espera que haja uma homenagem honesta e fiel aos quadrinhos, porque convenhamos, os X-Men, com exceção, vamos lá, do primeiro, eles vêm devendo ao longo desse tempo todo, né? Eles não conseguem cativar realmente aquela massa de fãs. Talvez o Primeira Classe aí, talvez sejam os que mais se aproximam, né? E falta aí a interação de personagens importantes, como o Ciclope, que até hoje não foi representado dignamente no cinema, o Colossus, o Noturno, toda essa equipe, a versão clássica dos X-Men ainda não apareceu de fato, né?
para homenagear esses heróis tão importantes da cultura pop. Então o que a gente espera, a gente sempre é otimista, que seja uma homenagem decente, que seja um trabalho muito bem feito, mas assim, não vai esperando uma coisa tão literal assim. Então eu recomendo, Tribal, você aí que gosta de quadrinhos, ou você que nunca leu um quadrinho, mas que gosta de uma história bem contada, vá na internet, procure aí nos sites especializados, vá no sebo e procure essa saga da Fênix. Vale a pena ler, tanto a saga da Fênix quanto da Fênix Negra, que é assim um dos grandes clássicos da nona arte. Eu recomendo, eu espero que você goste. É isso aí, tribais. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nos acompanhem aí pelas redes sociais, deem sugestões, entrem em contato conosco e vamos aí aguardar o que espera o próximo filme dos Filhos do Átomo. Espero aí que seja uma coisa muito boa para que nós possamos aí curtir esse grupo de personagens tão importantes. E não se esqueça, afinal de contas, somos da mesma tribo.